Aleluia! Irmãos, estamos caminhando para os últimos dias da nossa igreja na terra. Glória a Deus! E a palavra de Deus, ela traz instruções claras quanto a isso. E eu estava orando a Deus um dia e Deus me trouxe a palavra do culto de hoje, me trouxe o tema do culto de hoje. O tema do culto de hoje é a igreja nos últimos dias. Amém? Esse tema também poderia ser o dia antes da núpcias, ou então a preparação da noiva, mas as pessoas por aí poderiam chegar, olhar e ficar sem entender. Uai, está falando de preparação de noiva, vai ter um casamento ali naquela igreja. Mas vai ter um casamento, irmãos. E Deus, Ele está preparando uma noiva para esse casamento. E o Espírito Santo, irmãos, Ele tem instruções claras, instruções precisas sobre esses últimos dias, sobre os dias que se seguem antes daquele grande dia. E o grande dia está próximo. Às vezes a gente fala, mas desde lá da época de Tiago, quando ele escreveu a carta dele, ele falava que o dia está próximo. Mas, irmãos, cada segundo que passa, que Jesus Cristo não voltou, é um segundo a menos para ele voltar. Amém? E ele está voltando, e ele está chegando. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado, Pai, por esta palavra. Pai, eu declaro corações, Pai, férteis, Senhor Deus. Eu declaro, Pai, uma palavra precisa para o coração de cada um aqui nesta manhã. Eu declaro, Pai, que o Senhor vai falar, Pai, aos seus filhos, e o que o Senhor falar, Senhor Deus, vai gerar frutos, Pai, na vida deles, Pai. O Senhor tem investido bastante, Pai, na gente, e o Senhor espera colher desse investimento, Pai. E nós nos colocamos à disposição, Pai, para que esse investimento que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, traga um bom retorno. Amém. Vamos abrir as Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Vamos falar um pouquinho sobre as coisas que vão acontecer. Amém? O contexto de capítulo 3, de Apocalipse, capítulo 3, é João. Ele está recebendo ali revelações da parte de Deus e ele recebe instruções do próprio Jesus Cristo ressurreto, vestido em glória, para que ele escreva carta às 7 igrejas da Ásia. E é interessante que a primeira coisa que a gente observa aqui, nessas cartas, é que Deus, Ele observa a obra do seu povo. É que Deus, sabe, irmão, Deus, Ele criou o universo, e hoje de manhã eu estava meditando nisso. A estrela mais próxima da Terra, depois do Sol, ela levaria 4 anos para o homem chegar nela viajando na velocidade da luz. E o homem nem sequer viaja na velocidade da luz. E Deus criou um universo tão grande, tão imenso, que a gente olha para o céu e tem bilhões, milhões de estrelas. E a mais próxima levaria 4 anos para a gente chegar nela viajando na velocidade da luz. Mas o Deus que criou todas essas coisas, Ele falou para João escrever cartas para as igrejas ali da Ásia, e nessas cartas, ele fala o seguinte: eu observo as tuas obras, eu te conheço, eu sei o que você está fazendo, eu conheço o seu proceder, eu sei o que você faz. Então ele criou essas coisas imensas, criou o mundo inteiro, criou o universo, e ele ainda assim observa as nossas obras, ele ainda assim se importa com o que a gente faz, ele ainda assim se importa com o posicionamento que a gente tem em relação a ele. E em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, ele escreve uma carta à igreja de Filadélfia. Essa carta, irmão, essa igreja, eu lendo ela, eu tive uma revelação sobre ela, e ela é a carta da igreja do dia do arrebatamento. É a carta para a igreja que vai ser arrebatada, para a igreja que estará na terra e escutará a trombeta e será livre daquilo que vai acontecer. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui ele traz um motivo bem objetivo, pelo qual a igreja de Filadélfia, ela não vai experimentar a tribulação. Porque a palavra de Deus, ela fala sobre um dia chamado Dia do Senhor, onde a justiça de Deus se manifestará contra o ímpio,
de forma que o ímpio, ele vai receber em justo pagamento a desobediência que ele teve em relação a Deus. É um dia que a Bíblia diz que é um dia terrível, em alguns versículos, terrível para aqueles que irão ficar, porque grande tribulação, como nunca antes aconteceu na terra, sobrevirá sobre a terra. A palavra de Deus diz que naquele tempo as pessoas vão procurar formas de morrer, porque a angústia vai ser tão grande e não vão encontrar formas de morrer, porque o espírito da morte não vai deixar que elas se matem, ou seja, elas vão estar em um estado de agonia terrível, vivas sobre esta terra. Mas a palavra de Deus diz aqui, na carta da igreja a Filadélfia, no versículo 10, que porque ela guardou a palavra da minha perseverança, Ele também vai guardar esta igreja da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Irmãos, Deus, Ele tem uma expectativa muito clara a respeito de nós. E essas expectativas, irmãos, a gente precisa estar sempre com ela nos nossos corações, porque nós temos expectativas em Deus, nós esperamos muitas coisas em Deus, nós esperamos que Deus cumpra o propósito dele nas nossas vidas, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, mas Ele também tem expectativas a nosso respeito como igreja. E como igreja, Ele nos chama de noiva, e uma noiva, nas vésperas do seu casamento, ela não se comporta como uma prostituta, ela não se comporta como alguém que é vendido. É muito estranho, irmãos, isso naturalmente falando, uma noiva, um dia antes do seu casamento, flertar com seus ex-namorados. Sabe, Deus, Ele nos chamou, Ele nos tirou do mundo, Ele nos transformou, Ele arrancou a gente das garras de Satanás. Nós tínhamos um proceder que era ruim, que muitas vezes a gente praticava, e aquele proceder, ele vinha contra nós, vinha contra Deus, e aquilo gerava prejuízo. Mas graças a Deus nós fomos restaurados, graças a Deus nós fomos comprados por um alto preço. A tradição judaica de casamento, ela tem alguns passos, ela tem 3 passos. E é interessante que um dos primeiros passos é quando o pai do noivo, ele compra o dote da esposa. E ele compra o dote da esposa e ele paga caro por aquele dote. E a partir daquele momento, a noiva, ela fica ali desposada. Ela fica ali cerca de 2 a 3 anos, aguardando o dia do casamento para o marido, que vai ser o dia que ela de fato vai casar. Nós, irmãos, fomos comprados por um dote. E esse dote, ele serve como um penhor, como uma garantia de que o noivo vai se casar. É a primeira fase do contrato de casamento. Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, Ele nos enviou um penhor, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está aqui como garantia da vinda de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, Jesus Cristo, Ele não vai voltar e deixar a gente sem o Espírito Santo. Ele não vai voltar e deixar a gente abandonado, mas o Espírito Santo que está na gente, ele é uma garantia. Ele é o penhor. Jesus Cristo só vai voltar quando o Espírito Santo for retirado da terra. E é interessante que o Espírito Santo, quando for retirado da terra, ele vai ser retirado juntamente conosco. Mas isso a gente vai ver mais um pouquinho para frente. Mas esses dias Deus tem falado sobre a postura da noiva. E a postura da noiva em relação ao mundo é que a expectativa que ele tem em relação à noiva é que ela se torne cada vez mais limpa, é que ela se torne cada vez mais tratada, cada vez mais pura, cada vez mais limpa pelo sangue ali do Cordeiro, e que ela não volte às práticas das antigas obras. A palavra de Deus diz que nós devemos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem, que é Jesus Cristo. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente, por exemplo, trabalha numa empresa onde precisamos usar um uniforme todos os dias, e a gente está acostumado a usar aquele uniforme, mas se você pega e vai trabalhar em outra empresa que você não precisa usar aquele mesmo uniforme e com outro tipo de roupa, é bem comum você acordar determinado dia e querer vestir um uniforme daquela empresa antiga, porque você está habituado com aquilo. Mas a palavra de Deus fala o seguinte, que a gente precisa se despir desse velho homem. A gente precisa abandonar as práticas antigas, porque existe uma expectativa da parte de Deus para nós. Existe um investimento que Deus faz na gente. E, modéstia à parte, irmãos, nessa igreja, o investimento é alto. Sabe, Deus, ele coloca muitos homens de Deus ao nosso lado, muitas pessoas usadas por Deus, usadas pelos dons, usadas pelo Espírito Santo, que essas pessoas estão nos instruindo, essas pessoas dedicaram tempo em estudo, e isso é um investimento da parte de Deus que Ele tem feito a nosso respeito. Mas existe também
Uma característica do mundo que a gente consegue observar nesses últimos dias, e a Bíblia já também se anteveu a isso e também já trouxe isso como profecia. Irmãos, Satanás parece que está fazendo hora extra, parece que ele está trabalhando arduamente. A gente vê lá em Mateus, quando Jesus Cristo aparece e vai expulsar os demônios do Gadareno, que os demônios chegam para Jesus Cristo e falam: mas tu vieste antes da hora, por que vieste nos atormentar? A palavra de Deus diz, irmãos, que os demônios, eles temem a Jesus Cristo, eles têm medo de Jesus Cristo. Eles, só de pensar em Jesus Cristo, eles já se tremem de medo. E os demônios do Gadareno, eles tiveram essa reação à presença de Jesus Cristo, lá em Mateus, porque eles temiam Jesus Cristo, porque eles sabem que existe uma promessa para eles. Do mesmo jeito que existe uma promessa de glória para a igreja, existe uma promessa de que os demônios vão para o inferno, e vão para o lago de fogo e enxofre, onde eles vão ficar a eternidade. Então, quando eles viram Jesus Cristo, eles imaginaram que aquele momento era o momento que eles seriam jogados no lago de fogo e enxofre, e eles temeram a presença de Jesus Cristo. Falou: Jesus Cristo, rogo-te, lança-me nos porcos. Então, irmãos, existe um temor por parte de Satanás do grande dia do Senhor, e ele tem trabalhado muito esses dias. A palavra de Deus fala sobre isso, e a gente já vai chegar nesse ponto, mas ele tem trabalhado muito nesses dias para atrapalhar, para infiltrar-se na igreja, para atrapalhar a mentalidade da igreja, para tentar colocar obstáculos na frente da igreja, para tentar fazer com que a gente se distraia com as coisas do mundo, com que a gente absorva conhecimentos do mundo, absorva doutrinas do mundo, formas de pensar, coisas malignas, para a gente perder tempo. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. O inferno, ele não vai conseguir parar nós, sabe? A palavra de Deus, quando fala lá em Apocalipse que ele via uma multidão que havia sido arrebatada e que estava diante do Cordeiro, ele fala milhares de milhares e milhões de milhões, ou seja, muita gente, milhões de pessoas estarão de frente com Cristo lá nos céus. Isso significa que Satanás perdeu. Isso significa que ele não foi vitorioso. Isso significa que o quadro que Deus mostrou para João lá na frente já mostrou a igreja arrebatada e vitoriosa lá no céu. E ele sabe disso. E por saber disso, ele vai querer pegar o máximo de pessoas que estão no mundo. Por saber disso, ele vai querer prender o máximo de pessoas para impedir que essas pessoas não escutem a palavra de Deus. Ele vai vir com redes sociais, irmãos, fazer com que o homem se exalte, com que o homem ele não se sinta dependente de Deus, achar que ele sabe de tudo, achar que ele é autossuficiente. E o que mais nós temos visto nesses últimos dias são influencers que, por ter muitos seguidores, porque pelas pessoas estarem ali elogiando eles o tempo inteiro, engrandecendo eles o tempo inteiro, eles se acham, eles estão se sentindo maiores do que Deus, a ponto de sair brigando com todo mundo, a ponto de ser arrogante, a ponto de respeitar as pessoas. Mas a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que isso iria acontecer. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, se os irmãos puderem abrir. A palavra de Deus já deixou tudo claro, irmãos. Sabe? Nada é surpresa para aqueles que estão atentos, para aqueles que estão concentrados, para aqueles que estão conectados no Espírito Santo. As coisas acontecem, eles já sabem que aquilo ia acontecer. Então está escrito o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Repete: tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas. Aqui ele está falando que os tempos difíceis eles vão acontecer, não é por uma escassez de alimento, não é por falta de tecnologia, não é por falta de gasolina. Os tempos difíceis são porque os homens serão egoístas. Serão porque os homens serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, ou seja, entregues aos seus próprios prazeres, sem controle. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Pois estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherezinhas carregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram Moisés também, estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repobros quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente.
como também aconteceu com daqueles. Ou seja, a Bíblia relata Gênesis e Gênesis como pessoas que se opuseram a Moisés e resistiram à verdade, resistiram àquilo que era trazido como instrução por Deus. Então a Bíblia traz esse homem que é o homem dos últimos tempos, que é um modelo de homem que a gente precisa estar prestando atenção, não só homem, mas também mulheres. Mas quando ele fala homem, ele está falando do gênero, né, da raça humana. E a gente vê que o problema desses homens é o coração deles. Eles são cheios de si, eles são desafeiçoados. E se a gente observa as coisas que acontecem no mundo, como o mundo se comporta, a gente vai ver que a gente se encontra com homens desse gênero, com pessoas dessa característica. E a tendência é que à medida que vai chegando mais perto do fim, esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento, esse tipo de natureza, ele se multiplique, ele se torne cada vez mais comum. E a palavra de Deus diz que eles entram na casa de mulheres que estão cheias de pecados e eles seduzem essas mulheres e se comportam dessa forma. Ou seja, esses homens eles são comparados a animais, porque a própria palavra fala que o homem que não se controla a si mesmo, ele nada difere dos animais. E a gente como igreja, irmãos, a gente precisa estar sempre atentos sobre quem nós estamos seguindo no Instagram, sobre quem nós estamos seguindo no YouTube, sobre quem nós estamos seguindo no Facebook. Se essa pessoa ela se encaixa nessas características de pessoas que negam a fé, de que diz que esse Deus que a gente segue é balela, é conversa, é coisa de 2000 anos atrás, mas é aquilo que a gente sabe. Irmãos, o pecado é pecado desde que surgiu. A justiça de Deus é a justiça de Deus desde que o mundo surgiu, nada mudou. E não é porque pessoas estão se colocando nessa posição que nós devemos também adotar esses comportamentos, que nós devemos também nos colocar diante desses comportamentos. Em Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 12, versículo 4. Eu vou ler um pouquinho antes, a partir do versículo 1. O título aqui que o autor colocou é o tempo do fim. E ele diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Irmãos, esse versículo 3 ele está falando da gente. Ele está falando que os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, fala, sou eu, como as estrelas sempre e eternamente. A palavra está dizendo que você não vai padecer, que você vai brilhar como as estrelas, mas será eternamente. Aí ele fala para Daniel no versículo 4: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Irmãos, o livro de Daniel foi escrito há muito tempo, se eu não me engano, foi entre 400 e 600 anos antes de Cristo, ou mais, agora eu não me recordo. Ou seja, a palavra de Deus estava dizendo aqui para Daniel: sele as palavras deste livro, porque elas não são para agora. E ele fala, até o tempo do fim. E ele fala, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Ou seja, no tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará, e o conhecimento se multiplicará. Então, uma das características do tempo do fim é a multiplicação do conhecimento. É a multiplicação, é a acessibilidade do conhecimento, é a pessoa conseguir ter acesso ao conhecimento de uma forma muito fácil, muito simples. E hoje a gente observa que o conhecimento ele está aqui na palma das nossas mãos. Só que o conhecimento, irmãos, humano, muitas vezes ele advém de coisas erradas, de coisas que são prejudiciais. E a multiplicação desse conhecimento tem feito esses homens se tornarem dessa forma, tem feito o espírito do anticristo se manifestar de uma forma muito acentuada nos últimos dias. Mas a palavra de Deus, ela nos dá uma garantia de que nós seremos
os pregadores da justiça. Nós seremos aqueles que não vão caminhar de acordo com aquilo que o mundo está querendo dizer, de acordo com o sinal que o mundo está indicando, porque nós não seremos pegos despercebidos, nós estaremos atentos e ouviremos a palavra de Deus, ouviremos a instrução do Espírito Santo, porque Deus suscitará homens que vão trazer palavras, que vão edificar a igreja, que vai fazer com que aqueles conceitos que começam a surgir na nossa mente, que são conceitos implantados por Satanás, doutrinas, sofismas, sejam quebrados pelo poder da palavra de Deus. E é espiritual, irmãos, não é argumento humano que faz com que coisas sejam quebradas. É o poder do Espírito Santo que convence um homem do pecado. E o poder do Espírito Santo, ele se manifesta quando alguém prega a palavra, quando alguém anuncia a palavra, quando alguém fala sobre a palavra. Voltando lá em Apocalipse 3, versículo 8, ele fala o seguinte: versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam a terra. Irmão, guardar a palavra da perseverança de Deus não significa ouvir a palavra de Deus, botar dentro de uma caixinha e guardar lá na gaveta. Sabe, guardar a palavra de Deus significa ouvir a palavra de Deus e fazer com que essa palavra, ela não se torne apenas palavra, apenas letra, mas que ela se torne espírito e vida. E a palavra de Deus, ela se torna espírito e vida quando ela é ouvida, entendida e praticada. A palavra de Deus, ela diz que o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é semelhante ao homem que olhou no espelho e logo esqueceu a sua imagem. Ou seja, a palavra de Deus, ela é uma imagem que quando a gente olha no espelho, a gente deve ver aquela imagem. E se você vê aquela imagem e você não pratica aquela imagem, você esquece quem você é. Você esquece quem Deus te criou para você ser. Você esquece aquilo que Deus falou que você é, aquilo que a Bíblia diz que você é, e você começa a ouvir palavras de Satanás. E Satanás, ele chega na mente do homem e fala: você não tem valor, você está perdido, não tem solução para o seu problema, não tem solução para essa desgraça que está acontecendo aqui. Desgraça não é palavrão, irmãos, desgraça é falta de graça. E ele fala: não tem solução para essa falta de graça que está acontecendo aqui. Mas o Espírito Santo, ele é rico em graça, ele é rico em misericórdia, sabe? E quando ele vem com essas ideias, com esses conceitos e tenta derrubar e tenta te paralisar, e o Espírito Santo vem e te convence que não é dessa forma, não é assim, não. Isso aqui não está certo, isso aqui é conversa. O Espírito vem e te traz isso à memória e te lembra quem você é. E você novamente lembra daquela imagem que você viu no espelho, que é a palavra de Deus, e você volta a praticar aquela palavra, e você sabe quem você é. Então nós precisamos ter essa identidade, nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos saber o preço que foi pago por nós, e não foi um preço pequeno, foi um preço de sangue. Deus nos comprou, nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Satanás, ele não tem poder de te parar, ele não tem autoridade sobre a sua vida. Se Satanás, ele está fazendo algo contra a sua vida, eu quero te dizer que ele está errado. Eu quero te dizer que ele não tem essa autoridade. Sabe, às vezes a gente dá uma brecha, às vezes a gente põe a nossa cabeça fora do guarda-chuva e toma uma chuva. Mas a gente tem a oportunidade de colocar a cabeça de volta debaixo do guarda-chuva e secar a cabeça e mandar Satanás arredar o pé. Satanás, a Bíblia relata ele como um inimigo derrotado, irmãos. Ele não tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele não tem autoridade sobre a sua família. Ele não tem autoridade sobre a sua casa, sobre o seu lar. E ele fica agoniado quando a gente conhece essa verdade, porque enquanto a gente não conhece essa verdade, enquanto a gente não se posiciona diante dessa verdade, ele faz o que ele quer. Ele planta doença, ele coloca o filho contra o pai, ele coloca esposo contra marido, marido contra esposa, e vai fazendo ali a bagunça, a arruaça dele. Mas quando a gente se olha no espelho, que é a palavra de Deus, e lembra quem nós somos, e fala: opa, aqui não, vaza. Você não tem acesso aqui. Então guardar a palavra, irmãos, é fazer com que essa palavra que é letra se torne espírito e vida, através da prática, através do conhecimento dela, através do discernimento dela, conhecendo o que ela significa em espírito e em verdade, e praticando esta palavra. E a expectativa de Deus para a igreja de Filadélfia, para a igreja que vai ser arrebatada, é que seja uma igreja que guarda a palavra, que pratica a palavra, que faz com que a palavra se torne vida. E esta igreja é a igreja que anda em amor. Amém? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, não preciso abrir. A palavra de Deus diz o seguinte: então, irmão, estáis firmes,
e retende as tradições que nos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Sabe, irmãos, a palavra de Deus ela é muito enfática quando ela fala para a gente reter a palavra. Se ela fala em diversas cartas, Paulo escrevendo, Tiago escrevendo, Pedro escrevendo, fala, retende a palavra, não retrocedeis, continuai firmes na doutrina, é porque levantam-se doutrinas que vêm contra a palavra de Deus, e a gente precisa estar firme na doutrina certa, a gente precisa estar firme naquilo que a palavra diz, a gente precisa consultar que aquilo que o pregador está falando é aquilo que a palavra diz de fato. Sabe, existem muitas pessoas no YouTube pregando, e eles pregam sobre os mais diversos assuntos. E muitas vezes a gente coloca numa pregação dessa, e a gente começa a escutar a palavra, a gente, tá legal, o cara está falando sobre a palavra de Deus, muito bom. E de repente ele solta alguma coisa assim que arranha dentro do espírito. E quando esse arranhar dentro do espírito, arranhar dentro do seu coração, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe, esteja atento pelo testemunho interior, confie no testemunho interior que há dentro de você. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37. Vou abrir aqui a Bíblia. Mateus 24, 37, ele fala sobre a vinda do Senhor. Ele fala, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Sabe, irmãos, Noé, ele sabia que viria um dilúvio. Ele sabia porque Deus havia falado para ele que viria um dilúvio. E Noé preparou uma arca, colocou a sua família dentro da arca junto com os animais. E quando veio o dilúvio, Noé não estava desatento, ele não estava despercebido, ele não estava desligado daquilo que iria acontecer. E Jesus Cristo, ele fala aqui em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37, que como era nos dias de Noé, ou seja, dias normais, as pessoas casavam, davam em casamento, assim será o dia da vinda do homem. E é interessante porque se a gente se coloca nessa posição hoje, a gente vê que Cristo, ele é a grande arca. E quem estiver em Cristo está percebido, quem estiver em Cristo está ligado, quem estiver em Cristo, sabe, quando a água veio sobre a terra e inundou todas as coisas, vocês lembram o que aconteceu com a arca? Ela se elevou para o alto, acima da circunstância que estava destruindo o mundo. E quem estava naquela arca estava sendo preservado, conservado para as coisas que aconteceriam depois que o dilúvio passasse. Então a palavra de Deus ela fala que sobrevirão dias terríveis sobre a terra, dias difíceis que quem estiver aqui vai sofrer, mas Jesus Cristo ele fala que assim como foi nos dias de Noé, também será nesses dias. Noé estava preparado, Noé sabia que ia acontecer. E da mesma forma hoje, irmãos, a igreja está preparada. Da mesma forma hoje a igreja sabe o que vai acontecer. A igreja sabe que aquele dia está chegando. E quando aquele dia chegar e aquela água vier, a água, entendam, tribulação, nós seremos elevados ao alto, estaremos com o Senhor. E aquela circunstância que está sobre o mundo, ela não vai nos alcançar, ela não vai ser capaz de nos tocar, porque nós não estaremos aqui, porque nós guardamos a palavra da perseverança do Senhor. Ele também nos guardará deste grande dia, porque Ele é fiel, porque Ele, como nós cantamos aqui hoje, é a testemunha fiel. E se vocês observarem, na Bíblia está escrito em vermelho, e quando está escrito em vermelho significa que é a palavra que Jesus Cristo falou. A testemunha fiel nos garantiu que nós não vamos passar pela tribulação. A testemunha fiel nos garantiu que aquele que guarda a palavra, aquele que pratica a palavra, ele não vai passar pela tribulação. Aí algumas pessoas podem falar, Rodrigo, beleza, e aquele que confessou a Jesus Cristo, mas não guarda a palavra? Eu não sei. O que eu sei é, aquele que guarda a palavra, ele me garantiu que esse vai ser salvo. Sabe, irmãos, se eu estou numa parada de ônibus, e passa um ônibus, e está escrito lá Ceilândia Centro, eu sei que aquele ônibus vai passar pela Ceilândia Centro.
Então, eu posso entrar com segurança naquele ônibus que eu vou passar por Ceilândia Centro. Se eu precisar descer na Ceilândia Centro, eu vou descer na Ceilândia Centro. Mas passa um ônibus escrito PSU, e esse ônibus está vindo ali do lado da IPTG, eu não sei se ele vai passar na Ceilândia Centro. Se eu quiser passar na Ceilândia Centro, é mais seguro eu pegar um ônibus que passe na Ceilândia Centro. Então, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, ele fala: aquele que guarda a palavra, este será poupado daquele grande dia. Ou seja, esse ônibus vai passar por Ceilândia Centro. Esse ônibus aqui é a garantia de que você não vai passar pela tribulação. Então é sabedoria. Lá em Daniel também nós lemos, ele fala que os sábios eles serão poupados daquele grande dia. E os sábios são aqueles que ouvem a palavra e praticam. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria, ou seja, não é o início da sabedoria, é a base da sabedoria. É o início da sabedoria, é o fundamento da sabedoria, é o temor a Deus. E a falta de temor, irmão, é interessante, porque a falta de temor, ela coloca um homem num estado de zumbi. Sabe, às vezes as pessoas estão na igreja, ouvem a palavra todos os dias, vêm nos cultos de oração, jejua, faz ali tudo o que precisa fazer, mas por algum motivo perderam o temor a Deus. E essa falta de temor, ela transforma essa pessoa em um zumbi espiritual. Essa pessoa muitas vezes acha que está viva, mas na verdade ela está aqui por estar, ela está aqui de uma forma que não está nem sequer recebendo a palavra que está sendo ministrada. E tem um versículo interessante, lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, irmãos, eu vou ler bastante a Bíblia aqui hoje. Efésios capítulo 5, a partir do 22. Ele está falando de mulher ser submissa ao marido, mas mais para frente a gente vai ver do que também ele está falando. Ele fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ou seja, ele fala: mulher, sejam submissas ao seu marido, porque da mesma forma como você deve ser submissa ao seu marido, a igreja também precisa ser submissa ao Senhor. Porque também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Ou seja, o cabeça salvou o corpo, e é Jesus Cristo salvou a nós, a igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, Jesus Cristo, ele preparou a igreja sem mácula, sem ruga, para ser apresentada a ele, sem mancha, perfeita. Sabe, essa é a preparação da noiva para o casamento. Jesus Cristo, ele é um noivo perfeito, irmãos. E hoje a gente pode dizer que nós estamos tendo um dia da noiva, que é aquele dia onde a noiva, ela vai para o salão, recebe massagem, sabe, se prepara, se limpa, e no dia seguinte ela vai se apresentar ao marido. E ele faz essa comparação, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A esperança, a expectativa de Jesus Cristo é encontrar a sua noiva santa e sem defeito. Amém? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, quem ama a esposa a si mesmo, se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Ou seja, ele está sempre fazendo essa comparação entre esposa e marido, Jesus Cristo e igreja. Jesus Cristo ama a igreja, Jesus Cristo cuida da igreja, Jesus Cristo se importa com a igreja, Jesus Cristo abençoa a igreja, Jesus Cristo está conosco todos os dias e nunca nos abandona. Me perdi, versículo 20, né? 28? Obrigado. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, se ama. Jesus Cristo, irmãos, ele ama nós tanto quanto ele ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Ele é quem nos alimenta. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Versículo 32 ele fala: grande é este mistério,
Eu me refiro a Cristo e à igreja. A gente pensa que ele está falando ali de marido e mulher, mas ele está falando que o homem deixará os seus pais e se unirá a Cristo, e os dois se tornarão uma só carne. Ele está falando da gente. Nós estamos unidos em Cristo. Onde Jesus Cristo está, nós também estamos. A palavra de Deus diz que ele está assentado nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. E nós estamos assentados juntamente com ele, porque nós estamos nele. Sabe, irmãos, ele é a arca que vai nos elevar. Ele é a arca que vai nos colocar para cima. Onde ele está, nós também estaremos. Aí ele fala no 33, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Irmãos, ele está falando de igreja. Está falando de esposa e marido também, mas o contexto que a gente tem aqui é que ele está fazendo essa analogia entre esposa e marido, Jesus Cristo e igreja. Então aqui ele está dando instrução clara. E esposa, respeite ao marido. Essa palavra respeite, ela vem de uma palavra grega chamada phobel. De fobia, de medo, de temor. Mas não medo de Jesus Cristo. Não medo daquele que nos salvou. Porque não faz sentido a gente ter medo daquele que morreu numa cruz para nos salvar. Não faz sentido a gente ter medo daquele que nos amou, daquele que nos guarda, daquele que nos protege. Mas faz sentido a gente ter medo daquilo que a gente vai fazer que pode chateá-lo, que pode fazer com que ele se sinta desrespeitado. Nós não devemos temer a ele, nós devemos respeitar a ele, nós devemos considerar ele, considerar o sacrifício dele e não se portar como um traidor, não se portar como uma pessoa que rasgou o que ele fez na cruz e negou a cruz e negou a obra redentora, porque a palavra de Deus diz que aquele que uma vez conheceu a verdade, experimentou dos dons celestiais, mas mais uma vez voltou às práticas antigas e abandonou aquilo que ele aprendeu, esse está crucificando para si mesmo Jesus Cristo novamente. Para ele não há nada a não ser a condenação. Sabe, irmãos, eu não estou pregando condenação nesta manhã. Eu estou pregando o seguinte, eu estou pregando que Jesus Cristo, ele tem uma expectativa e de que nós precisamos ter ciência dessa expectativa para que a expectativa dele seja suprida. Para que a gente não seja convencido pelo mundo por palavras muitas vezes vindas de homens que parecem ser homens de Deus e que faz com que o ser humano entre num estado ali de morte, de dormir, mas estar acordado, estar no sono. E a palavra de Deus fala para a gente não ficar dormindo. E a palavra phobeu, ela fala reverenciar. O significado dela, né, de grego para português é reverenciar, venerar, tratar com deferência ou obediência reverencial. Não é medo de Cristo, mas de fazer qualquer coisa que comprometa a sua relação com Ele. Sabe, o medo, esposa, respeite ao seu marido, não faça nada que comprometa o seu relacionamento com Ele. Sabe, se você pensa em fazer algo e vai falar, caramba, isso aqui vai comprometer o meu relacionamento com Deus. Não faça, irmãos. Não faça, porque o Espírito Santo ele vai te alertar. O Espírito Santo ele não vai deixar você pular num precipício e não vai te avisar que aquele precipício é morte. Primeiro porque, olhando para o precipício, ele já vai ter cara de morte. Mas se ainda assim você falar, vou pular, o Espírito Santo ele não vai deixar, ele vai falar no seu coração. Se você fizer, vai ser conscientemente. Amém? Então, nosso compromisso, nossa aliança com Deus, ela não nos dá o direito de flertar com aquela vida passada. Ela não nos dá o direito da gente ficar ali, sabe, conversando ali com os ex. Não dá, não tem como. Imagina uma noiva que fica o tempo inteiro flertando com os ex-namorados, irmãos. É esquisito, é estranho, irrita o marido, prejudica o relacionamento. E o nosso ex é Satanás. A palavra de Deus diz que nós éramos filhos dele. Nós estávamos com ele, nós estávamos sob o domínio dele, mas nós fomos comprados por um dote. E quem comprou esse dote está esperando o casamento, está chegando. O dia está perto. E por estar perto, a palavra de Deus diz que nós devemos estar atentos. Como nos dias de Noé. Noé estava atento, nós devemos estar atentos também a isso. E uma vez que a gente foi comprado, uma vez que a gente foi sarado, salvo, redimido, a outra expectativa que ele tem ao nosso respeito
é que a gente precisa anunciar a salvação. É que a gente precisa não guardar isso só para nós. Porque Satanás, ele quer o máximo de pessoas, ele não quer ficar sozinho lá no lago de fogo e enxofre, não. Ele quer muita gente com ele. E está na gente, está na igreja, está no corpo de Cristo, a anunciar a salvação. 2 Pedro, capítulo 3. O versículo 14, ele fala assim, ó. 2 Pedro 3,14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Esse texto ele começa com uma conclusão, por essa razão. Mas se a gente vai lá no versículo 3, ele traz ali algumas palavras. Essas palavras, elas são como uma espada afiada. Ela fala: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus próprios escárnios, andando segundo as paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Sabe, as pessoas que perderam a expectativa pela vinda de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela é muito clara, ela fala que essas pessoas, elas andam segundo suas próprias paixões. São aquelas pessoas que chegam e falam assim: não, primeiro eu quero realizar esse sonho antes de Jesus Cristo vir, primeiro eu quero que isso aqui aconteça antes de Jesus Cristo vir. Mas ele pega e fala que essas pessoas, elas são escarnecedoras, e elas se questionam onde está a promessa da sua vinda. Elas falam: tem tanto tempo que esse pessoal está falando que Jesus Cristo vem, e por que raios esse Jesus Cristo não vem logo? Sabe, as pessoas, elas falam isso sobre nós. Elas falam: olha lá os bestas, há 2000 anos esperando Jesus Cristo voltar. E a palavra de Deus chama ela de escarnecedora. E olha que interessante, porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde que o Abraão e aqueles homens iniciais dormiram, Adão e tal, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus como também terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo naquele tempo, afogado em água. Mais uma vez aqui ele está falando da época de Noé, que o mundo pereceu por água, e que as pessoas naquela época, elas falavam a mesma coisa: que dilúvio o quê? Nem chover chove, o que você está falando, velho maluco? Falava para Noé. Mas veio o dilúvio, e aqueles que escarneceram de Noé, eles padeceram. E pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. Ele está falando que os céus e terra que agora existe, ele está reservado para o fogo do dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus, ele não está preso no cronos, nesse tempo que a gente tem, sabe, na hora que a gente tem, no dia que a gente tem, no ano que a gente tem. A palavra de Deus fala: tanto faz para Deus, para ele um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como se fosse um dia. Sabe, irmãos, Deus ter tirado Moisés do Egito, para ele é como se isso fosse no minuto passado. Ele não tem o mesmo conceito de tempo que a gente tem. Como diz um irmão lá de Campina Grande, que um dia ele estava ministrando, eu estava ouvindo a ministração dele, ele fala que o tempo é uma coisa que Deus criou para o homem não ficar abestado, para ele saber a hora que ele tem que acordar, para ele saber a hora que ele tem que comer, a hora que ele tem que fazer as coisas e não ficar perdido por aí. Mas Deus, ele não é como nós, ele não fica abestado com falta de tempo. Se ele ficar sem relógio, ele não vai ficar perdido. Ele sabe exatamente o que fazer na hora que vai fazer. Então ele fala que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e ele fala: não retarda o Senhor a sua promessa. Ou seja, não está demorando, não está retardando a promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, o motivo de Jesus Cristo não ter voltado até agora é porque ele não quer que ninguém pereça, é porque ele é longânimo, é porque ele quer que o máximo de pessoas seja salvo, é porque ele quer que a gente vá lá fora, traga as pessoas para ele, resgate essas pessoas e liberte elas do juízo que vai vir sobre os homens ímpios. Ele não quer, irmãos, punir o homem, ele não quer punir a criação, mas ele vai ter que fazer porque ele é justiça. Ele vai ter que fazer. E ele fala que
A promessa não está retardada, a promessa não está demorando, mas o que está acontecendo é a longanimidade do Senhor para aqueles que estão perdidos lá fora. Aí ele fala, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí ele fala, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ou seja, ele está falando que nós como igreja devemos apressar a vinda do dia de Deus. E como que a gente apressa a vinda do dia de Deus? Salvando os homens, anunciando a palavra. Sabe, se você anseia que Jesus Cristo venha, se você anseia receber o seu galardão lá nos céus, estar com Jesus Cristo, se dedique, irmão, de forma intensa ao Evangelho. Se dedique de forma intensa à palavra de Deus. Sabe, não perca tempo com as coisas do mundo, não perca tempo com bobagens, não perca tempo com discussões que não produzem frutos, mas se esforce, porque fazendo isso você está apressando a vinda de Deus, você está adiantando a vinda de Jesus Cristo. Então ele fala, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Aí ele vem no 14 que a gente leu lá no início. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. 1 João, versículo 3 fala, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo é, em corpo incorruptível, nós ainda não somos. Sabe, tem pessoas que têm a expectativa de que vai viver nessa terra aqui eternamente. Eu quero dizer para você que se Jesus Cristo não voltar, todos nós morreremos. Mas eu quero dizer para você também que a expectativa para ele voltar está forte. Apóstolo Paulo, ele fala em uma das suas epístolas que muitos de nós nem sequer experimentaremos a morte. Ou seja, ele tinha essa expectativa de que Jesus Cristo também estava prestes a voltar. E a palavra de Deus diz que assim como ele é em corpo incorruptível, nós também seremos. Lá em Coríntios ele fala que esse nosso corpo incorruptível, ele é como uma semente que é plantada. É plantada uma semente corruptível, e dessa semente corruptível se colhe um corpo incorruptível. Porque nós precisaremos de um corpo incorruptível para estar diante de Deus. Sabe, irmãos, Deus, ele apareceu para Moisés, mas Deus só deixou Moisés ver um pedacinho das costas dele. Porque Moisés, ele não tinha um corpo incorruptível. Se ele visse a glória de Deus tal como ela é, ele seria fulminado. E nós precisaremos desse corpo incorruptível. E a palavra de Deus diz que assim como Cristo é puro, nós também devemos nos purificar, para que quando for manifestar aquilo que ele é nas nossas vidas, quando aquilo que ele é for se manifestar nas nossas vidas, nós nos encontremos de forma irrepreensível. Amém? Estou terminando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, há um grande galardão para as nossas vidas. Sabe, irmãos, esses dias são dias importantes para a igreja, são dias que a gente precisa estar ali juntos, na unção, no poder. Para finalizar, Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele fala o seguinte, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia está perto, irmãos. Então, precisamos fazer admoestações, precisamos instruir as pessoas, precisamos levar o Evangelho, precisamos apressar a vinda do Senhor com a anunciação do Evangelho.
para que aquilo que vai acontecer, aconteça e não tarde, porque Deus é fiel. Fiel é aquele que fez a promessa e Ele vai voltar. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor trouxe me deu para que eu trouxesse nesta manhã. Espero que tenha edificado os irmãos, que os irmãos tenham se alimentado bem disso. Amém? Obrigado. Amém. Olá, você que assistiu essa palavra poderosa, acabou de ouvir grandes instruções. Eu quero que você saiba, nós somos muito gratos por você ter participado desse momento conosco. Mas ainda não acabou. Você sabia que Deus tem um presente para você? Deus tem um presente. Qual seria? Um novo nascimento, uma nova fase, uma nova vida. Através do quê? Da sua confissão, da sua entrega a Deus, a sua vida, da sua participação da vida dele. Como você vai fazer isso? Como isso pode acontecer? Quando você, assim diz lá no livro de Romanos, quando você crê com seu coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor da sua vida, tudo se fará novo e você receberá salvação eterna. Olha só que presente maravilhoso! Eu acredito que você não vai perder essa oportunidade. Com isso, eu quero que você repita comigo essa oração. Vamos lá? Deus, eu reconheço que Jesus é o teu Filho enviado e Ele morreu por mim naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E por isso, eu o confesso, eu reconheço Ele como meu Senhor, o meu Salvador. E hoje, a partir deste momento, eu recebo a tua vida, a vida Zoe, em mim. E tudo se faz novo. Hoje, o meu nome é escrito no livro da vida. Assim eu creio e oro em nome de Jesus. Você que fez essa oração, eu quero que você clique nesse link aqui embaixo e lá você vai preencher um formulário para que a gente possa entrar em contato com você, para te conhecer melhor. Amém? Seja abençoado na prática dessa palavra.